Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O povo de Israel, ele cumpriu propósitos da parte de Deus, propósitos muito importantes, por sinais. Nós podemos mencionar os 3 propósitos, vendo no Novo Testamento o cumprimento, inclusive, deles. É claro que o propósito principal de Israel foi trazer Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, dar à luz ao Filho de Deus. E Gálatas 3,16 diz assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Isso significa que em Cristo que se cumpriam as promessas. A circuncisão, que era o sinal da aliança do povo de Israel, tinha esse propósito. É uma marca que apontava para a semente do homem e a descendência dele até chegar Cristo. Por isso que, com a chegada do Messias, do Filho de Deus, de Cristo, então a circuncisão automaticamente tem que ser encerrada e ser substituída por outro sinal de aliança, porque Cristo, para o qual apontava a circuncisão, chegou. Mas Israel também tinha 2 propósitos. Um outro propósito da vida de Israel era ser o receptáculo da palavra de Deus, de todos os ensinamentos do Senhor. Nós encontramos isso em Romanos, capítulo de número 9, versículo 4 e 5, em que nos diz assim o apóstolo Paulo: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Portanto, Israel já tem 2 propósitos aqui que foram cumpridos. Primeiro e mais importante, dar à luz o Filho de Deus. O segundo, também fundamental, dar-nos a revelação de Deus. Por isso que quando nós queremos saber tudo sobre Deus e sobre a sua vontade para nós, nós vamos à palavra. Mas quem escreveu? Judeus. Os autores são judeus. E um terceiro propósito, que também é importante, é o de testemunhar a glória e a salvação de Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo a partir do 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. A vida se manifestou e nós a temos visto e delas damos testemunho. E vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então veja que Israel também tinha um propósito de testemunhar. E esse testemunho foi feito no passado. Muitas vezes a própria Escritura, ela revela esse testemunho. No Salmo 68, que estamos encerrando, a partir do versículo 32, nós temos Davi dizendo assim: reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, àquele que em cima os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. Ó Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Veja que Davi está chamando as nações para glorificar a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas onde Deus se revelou assim? Revelou-se em Israel. Manifestou o seu poder nas vitórias, no mar que se abriu, na comida
que foi dada durante o deserto, no maná que veio do céu, na água tirada da rocha, no sistema solar que parou. Deus manifestou o seu poder na história de seu povo. E o testemunho deste povo, que foi um instrumento para mostrar o poder de Deus, atrai, chama as pessoas para adorar a Deus, que deve fazer você refletir. Porque esse papel de testemunhar ainda permanece como também nosso papel. Mostrar o poder de Deus em nossas vidas. Por isso, quando oramos, dizemos: Senhor, ajuda-nos quanto a isso, quanto a isso, quanto a aquilo, para que inclusive o testemunho seja dado de que o Senhor é o Deus da tua igreja, o Deus vivo e verdadeiro, poderoso, gracioso. Então, a nossa vida testemunha o agir de Deus, porque Ele age no meio da sua igreja. E nós, então, atraímos pessoas para o Senhor por meio desse testemunho. Você tem dado testemunho? Já pensou que suas orações podem ser mais do que pedidos sobre alguma necessidade ou benefício? Pensou que o atender de suas orações pode ser muito mais do que o satisfazer daquilo que você precisa? Porque Deus, agindo na sua vida, operando na sua vida, por você ter confiado nele, ter esperado por ele, ter clamado por ele e ter então colocado tudo diante dele, quando ele opera graciosamente, misericordiosamente, ele manifesta o seu poder e sua graça, seu amor e sua misericórdia, sua bondade e compaixão na sua vida. E ao fazer isso, fica o testemunho de que Deus está presente e trabalha para aquele que nele espera, e que ouve o clamor do aflito, e que julga o mundo com justiça, e que age com bondade para com aqueles que confiam nele, que esperam por ele. O testemunho de quem é Deus no seu relacionamento para conosco. Assim, atraímos pessoas para o Senhor. É claro que é a Escritura quem vai dizer quem é Deus, mas a sua obra em nós mostrará, chamará a atenção para Ele, para que as pessoas queiram ouvi-lo. Era, na verdade, esse o principal propósito das grandes obras, os sinais e milagres. Quando Jesus, ou mesmo os apóstolos, ou outra pessoa, faziam sinais e maravilhas, o propósito não era só satisfazer a curiosidade ou necessidade de alguém. Era fazer as pessoas verem a manifestação do poder de Deus, para que elas ficassem então atentas. Opa, tem algo realmente sério, importante, que deve ser ouvido, que vale a pena ser ouvido. Então elas poderiam ouvir. Por isso que depois de ter contado um pouco da história de Israel no Salmo 68 e as vitórias que eles obtiveram pela graça e poder de Deus, Davi convoca todos os reinos da terra a glorificar a Deus, porque este Deus é o Deus de toda a terra. Não era só o Deus de Israel, era o Deus da criação e continua sendo, para que eles, como Israel, se prostrassem perante o Senhor, porque tanto Deus é digno de ser adorado, quanto as pessoas precisam dele. Então, que a sua vida seja uma testemunha, que as suas orações possam mostrar às pessoas quem é Deus, mostrando para elas sua presença, ou atraindo elas a querer conhecer Deus por meio de sua palavra. Então, coloque sua vida diante do Senhor nesse propósito também, ser um instrumento para testemunhar o nome do Senhor. E assim Deus seja glorificado em você, como em toda a sua igreja. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Que o Senhor nos dê graça para ser instrumentos, para mostrar às pessoas que o Senhor é o Deus presente, que o Senhor é um Deus bondoso. E isso já se mostra por meio de teu agir em nós e para conosco. Que o Senhor nos ajude em tudo, ó Deus, conduzindo-nos pela tua palavra e ajude-nos, Senhor Deus, nas lutas, mostrando tua graça. Não só alegrará nosso coração, mas glorificará, proclamando o teu próprio nome. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.